Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo pessoal. bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a apresentação do Dr. Rodrigo Campos, uma breve reflexão sobre os direitos e deveres na internet e na IA. Esse é o tema, né, Rodrigo? Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço. Esteja à vontade aí, tá ok? O pessoal está entrando, naturalmente assim mesmo, daqui a pouco a população vai entrando mesmo e não fique preocupado em interromper ou se você quiser passar alguma informação do tipo perguntar no meio da sua apresentação, fique à vontade, é você que conduz aqui, tá bom? Então passo a palavra para você. Novamente, muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria saber se está todo mundo ouvindo bem, se está dando alguma microfonia. Tá ok, ótimo. Rodrigo, tá ótimo. Tá tudo certo. Já estamos ouvindo a apresentação também, tá ótimo. Bom, primeiro a ideia aqui é de trazer para vocês um pouco sobre o direito aí na IA, porque é um universo com pouca regulamentação e muita gente impune, muita inadequação de como tratar a inteligência artificial e a internet em si. E também tem a lentidão que vem do judiciário que não consegue responder à velocidade avassaladora aí da inteligência artificial, né? Então, a ideia aqui hoje é trazer uma breve reflexão aqui sobre os direitos e deveres tanto dos provedores, que teve uma mudança muito brusca agora em junho, como também o que a gente enxerga aí para um futuro breve. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, sem problema nenhum. Eu estou tentando me adequar aqui com as telas aqui, a gente é da inteligência artificial, mas a gente tem uma dificuldade grande aí. Mas o meu viés, minha desculpa é que meu viés é pelo direito, não é pela tecnicidade da IA mesmo. Bom, vamos lá. Eu tenho que primeiro iniciar aí um breve histórico que vocês vão entender no final dessa apresentação aqui. Como é que a gente iniciou o ciclo de todas essas dificuldades que a gente está enfrentando. Para entender como é que é exatamente a dificuldade que a gente enfrenta em relação ao nosso judiciário mais caro do planeta, né? Eu começo aqui no ano de 2006, quando, não sei se vocês, acredito que todos se lembrem, quando houve uma modelo brasileira que namorava, chegou a se casar com um jogador de futebol, e eles se separaram repentinamente, e em pouquíssimo tempo a modelo voltou para a Espanha com um novo namorado. E quando ela voltou, um terceiro, um indivíduo anônimo, ele filmou cenas quentes dela no mar. E essa publicação foi para... E esse indivíduo subiu o vídeo para o YouTube, que era a plataforma da época, uma das mais disseminadas, tinha saído o Orkut há pouco tempo. E o casal pediu para que o YouTube removesse, por meio de uma ação judicial, o vídeo, porque o vídeo disseminou, viralizou e etc. E aí eles tiveram algum êxito em relação ao YouTube, que acatou a ordem judicial, mas o YouTube é uma plataforma, onde milhares de pessoas sobem vídeos, são horas vídeo por minuto, né? Então, eles tiveram algum êxito, o YouTube não conseguiu frear essa disseminação, porque toda vez que ele conseguia remover, terceiros republicavam.
E nós tivemos o primeiro bloqueio integral do YouTube no Brasil, que na verdade eles chamam de integral, mas ocorreu em partes do país por questões técnicas, mas a ordem era para bloqueio integral, então recentemente nós tivemos uma ordem para bloqueio do WhatsApp, mas essa ordem não é inédita, já havia lá nessa época de 2006, no caso da Modelo e do nosso centroavante. E essa ação foi julgada procedente já naquela época com condenação para pagamento de R$ 500 mil aí para o casal. Mais ou menos na mesma época, lá a gente teve o primeiro impacto, né? Mas entre os anos 2000 e 2004 chegou lá a nossa Web 2.0, que veio o famoso Orkut aí, que deixa saudades para alguns, para outros não, que foi, na verdade, um marco, grande marco, foi pessoas comuns publicando na internet. Então, as plataformas não tinham condição de ter um controle sobre isso, e o mundo começou a debater sobre legislação na internet. Para a sorte de todos, atualmente, só quebrando um pouquinho o andamento das coisas, a regulação ela é feita por governança, ou seja, são por vocês. São técnicos, são especialistas, são não necessariamente entes públicos que têm voz, mas têm voto comum, não tem um voto especial ou específico sobre os temas. Agora é que estão começando a colocar mãos mais quentes para regular a internet, que a gente não sabe se isso vai servir, se vai ser útil, porque a legislação não consegue acompanhar a velocidade da internet, então quanto mais detalhes a gente colocar numa lei, pior é, porque na semana que vem já mudou a tecnologia. Então isso tem que ser atuado, por linhas gerais, princípios, porque se for caminhar para essa linha de marcar um artigo de lei específico para determinada coisa, mudou a tecnologia, mudou a ideia, o judiciário e nem o legislativo tem condições de manter isso de pé. Bom, como é que aqui aconteceu? Por incrível que pareça, o Brasil é referência na legislação mundial de internet e tem tão somente 3 ou 4 legislações específicas mais firmes em relação à inteligência artificial, plataformas, internet, etc. Bom, a coisa começou com uma discussão entre a FGV e o Ministério da Justiça, onde eles chamavam de plataforma do marco regulatório. Foram textos com algumas audiências públicas e mais de 2.000 críticas, 2.000 comentários em relação ao tema, e a coisa ficou patinando. Basicamente, se dizia sobre neutralidade das redes, a necessidade da proteção de dados e quem responderia pelos danos que tudo isso realizasse. E o texto parou, a coisa não andou. Lá em 2013 tiveram 29 rodadas e só divergências. Só que a gente teve um problema aqui no Brasil, que na verdade em 2014 foi sediada a NET Mundial e simplesmente não tinha legislação que tratasse de qualquer assunto. Então, durante a NET Mundial, que foi sediada aqui em São Paulo, logo após aquele episódio do Edward Snowden, que foi aquele esquema de espionagem com chefes de Estado, o Brasil foi bastante pressionado para que aprovasse uma legislação que foi o nosso Marco Civil da Internet, que iniciou lá. Bom, a discussão era a liberdade da internet para o mundo. Então, os debates foram que não se podia bloquear acesso de outras pessoas, o tráfego deveria ser isonômico para todo mundo, sem privilégios de conteúdo ou origem, não se poderia cobrar valores diferentes com base do mesmo tipo de conteúdo acessado,
Então, a ideia era tornar uma internet livre para todos e disseminar isso, e os estados não tinham absolutamente nenhuma condição de realizar e estavam tentando cuidar do assunto de forma ainda muito preliminar. Mas esses assuntos sobre discriminação, fruição de serviço, neutralidade de rede, já existiam leis anteriores que tratavam desse assunto, mas como a gente acabou de falar, a lei de 97, por exemplo, era uma lei geral de comunicações. Ela já não atendia todas as necessidades da evolução da tecnologia do que vinha caminhando. Então, veio o Marco Civil da Internet para tratar de assuntos, foi uma legislação bem formulada, voltada à diversidade, direitos humanos, livre iniciativa, concorrência, ou seja, ela foi muito positiva no sentido de propiciar o acesso a todos de forma livre, da forma mais democrática possível. Então, ela já tratava de privacidade, depois a gente teve a discussão de LGPD, já falava de dados, de proteção de dados pessoais, liberdade de pensamento, manifestação, expressão. Então, isso já era algo que vinha na nossa legislação, proteção de intimidade, sigilo de comunicações, entre outras coisas que a gente vai ver que a lei não consegue nos proteger, infelizmente. Eu vou passar aqui um pouquinho, que são temas que a gente trata, a legislação ela trata detalhe a detalhe sobre o que fazer com as informações que absorvem da gente, né, que angariam de nós, e essas informações, essa coleta de dados, no final das contas, isso já é mundialmente reconhecido, isso deveria ser destruído e não utilizado sem o nosso consentimento, como ocorre aos montes aí, né? Para se utilizar hoje um serviço, é quase que uma moeda de troca, você fornecer seus dados e seu perfil em troca de uma versão básica de um produto, né? É um conceito bastante errado em relação a isso. Bom, a grande discussão que começou a existir, que entrou em bastante debate, o artigo 18, o artigo 19 do Marco Civil, o artigo 19 acabou de ser modificado aí pelo STF, em que se colocava o quê? Que o provedor de conexão, que era previsto lá no artigo 18, ele não seria responsabilizado por qualquer dano, a não ser se ele não fornecesse exatamente o serviço de colocar, de disponibilizar a conexão em si. Ou seja, responsabilizar um provedor de conexão por um dano causado por um terceiro é a mesma coisa que a gente pegar uma carta nos Correios com conteúdo impróprio e responsabilizar os Correios. Ou um livro escrito de forma infeliz e responsabilizar uma editora, uma biblioteca, e assim por diante. Isso não faria absolutamente nenhum sentido e repulsaria qualquer empresa que operasse nesse setor. Bom, aí em relação aos provedores de aplicações, ao provedor de aplicações, que esses são o nosso ponto sensível, né? Então, o que acontece? Existiram vários debates sobre como é que lidar, como deveríamos lidar em relação a eles. Um dos métodos, foram 3 correntes, basicamente, que foram levadas adiante. Um deles seria obrigar o provedor a remover qualquer informação a partir da reclamação da parte, ou seja, uma notificação direta para o provedor. A questão aqui se torna bem sensível porque a gente acaba terceirizando o poder judiciário e colocando uma capacidade de censura ou de isenção na mão tanto de quem denuncia ou do próprio provedor.
Isso funcionaria mais ou menos como a gente teve há algum tempo atrás os verificadores de veracidade, né, que eram particulares que silenciavam profissionais gabaritados desde no meio da pandemia, houve questões em viés político e assim por diante. E a pergunta é, o provedor tem capacidade de dizer se aquele conteúdo deve ser removido ou não, ou se ele é ofensivo ou não, ou se ele está simplesmente silenciando um de vocês ou não? Então, essa terceirização, essa levada de decisão para o setor privado, ela me parece ser bastante ruim. Não só pelo fato de que isso pode realmente infringir a lei quando ela fala em liberdade de expressão, censura e etc. É claro que a gente já vai falar diante dos casos extremos, mas a gente tem uma situação onde qualquer reclamação o provedor vai parar de responder, ele simplesmente vai remover qualquer coisa, absurda ou não, porque ele pode se tornar responsável simplesmente por manter um conteúdo, né? Então, a pergunta aqui seria quem teria o direito de ter o conteúdo removido? O indivíduo que publicou, o indivíduo que se ofendeu, coisas nesse sentido. O outro método, que seria o método correto, se o nosso judiciário não fosse extremamente lento, seria uma discussão com contraditório e ampla defesa, que todo jurista ama esses termos, né? Se eu digo que o conteúdo que vocês postaram, ele é ofensivo, vocês precisam ter o direito de dizer que não é, ou que é uma opinião, seja o direito de defesa que vocês pretendem. Só que o que acontece? O nosso judiciário chega a demorar 20 anos para decidir uma ação, como vocês vão ver aí no final da apresentação. Então, vocês imaginam que uma discussão sobre uma remoção ou uso indevido da plataforma, como é que isso poderia gerar uma discussão de 20 anos para dizer quem tem razão ou não, e aquele conteúdo ficar publicado na internet? Não faz o menor sentido. Normalmente, o que acontecia, de fato, surgiu uma discussão, o magistrado dava uma liminar, removia o conteúdo e debatia o conteúdo, e quem tinha o direito a uma indenização, mas isso não envolvia diretamente uma plataforma, porque a plataforma ela só era obrigada a parar ou remover aquele conteúdo quando o judiciário chegasse e falasse, pediu para remover, o judiciário está mandando tirar, se a plataforma não tirasse, aí por óbvio, após a ordem judicial, ela responderia diretamente pelo dano. Desculpa, gente. Bom, a última corrente, ela é totalmente inviável. Que ela é uma responsabilidade objetiva do provedor, que seria a ideia de que colocar a responsabilidade do provedor quando o indivíduo sobe a postagem. Então, isso fica totalmente inviável, porque... Obrigado. Teríamos... Para vocês terem uma ideia, o YouTube recebe 500 horas de vídeo por minuto. Isso é inviável de se avaliar antes de subir na plataforma. E em relação ao Instagram, isso são números atuais e reais, são 95 milhões de fotos por dia. Como é que uma plataforma vai avaliar, mesmo com uma inteligência artificial, que essas fotos ou esses vídeos são
inviáveis ou impraticáveis para subir na rede. Então, existe uma corrente que vem ganhando força, mas é um método totalmente inviável responsabilizar as plataformas por aquilo que terceiros sobem. São milhões de pessoas subindo e uma empresa tentando controlar essa situação. Tá? Esse aqui é o método que é o lento que a gente acabou falando da ordem judicial, o slide repetiu. Existe lá no Marco Civil já publicado os casos que realmente a gente não precisa debater ou ter discussão, que são relacionados à pornografia de vingança, que a gente chama, em que a pornografia infantil, ou um casal se divorcia ou se separa e vaza fotos, vaza vídeos. Então, essas providências, porque aí a gente não está discutindo mais liberdade de expressão, isso nitidamente a vítima que está ali como parte do vídeo, ela demonstra a situação e isso tem que ser removido imediatamente. Tem alguns julgados que tratam nesse sentido, em que, como no caso da modelo e do jogador de futebol, a repostagem por terceiros dificultem muito que a plataforma consiga remover esse conteúdo. Então, há decisões, esse aqui, por exemplo, ele era do Orkut, como a gente vem falando da lentidão, a gente está falando de Orkut e essa decisão é de 2017. Então, vocês imaginam o indivíduo brigando aqui, pedindo aplicação de astreintes aqui, que astreintes é aplicação de multa, porque a plataforma não está removendo o vídeo, mas ela não consegue remover, porque o vídeo muda de nome, outras pessoas sobem, então há uma enorme dificuldade sobre esse ponto. Aí a nossa pergunta isso vem ganhando força, e aquele indivíduo que curte ou que comenta uma postagem, ele é responsável? Então, a gente tem alguns julgados que passaram a responsabilizar, principalmente aí depois de 2020, as pessoas que fazem comentários nos vídeos, né? Que elas são tão participantes ou coparticipantes da situação como o indivíduo que criou a mensagem ou o grupo, seja o viés que for. Então, existe hoje umas linhas de defesa, inclusive, de advogados que atuam na área do direito da tecnologia, que estão sempre envolvidos numa questão criminal de injúria, calúnia, ofensa, discriminação, racismo, homofobia, porque o indivíduo que nem postou o vídeo abre e faz aqueles comentários que metade dá risada e metade vê aquilo e fala, não é possível que o cara tá escrevendo essa situação, ainda que seja com sarcasmo e etc. Mas ele fomenta aquela situação totalmente inviável, né? Então, é uma tendência que a gente passe a ter pessoas que comentam vídeos respondendo diretamente em ações ou em conjunto a respeito disso. Tivemos um caso agora com aquele rapaz, aquele Felca, não sei se vocês acompanharam, que os indivíduos que fizeram comentários em relação ao post dele, midiático ou não vou entrar nesse viés, eu não tenho aqui, algumas coisas acabam levando para uma política, porque o direito e a política andam muito próximos, mas ele fez um acordo falando, se alguém publicar aqui ou me doar R$250 e remover, eu não entro com a ação, senão eu vou entrar com a ação todo mundo que fez os comentários aqui. Então, hoje, quem comenta é responsabilizado. Essa é a tendência, tá?
nós tivemos 2 julgados, que é estes que eu gostaria de passar esse tema do Marco Civil, que é a nossa principal legislação a respeito de responsabilidade sobre internet e provedores, e inteligência artificial e etc. Um deles é o tema 987, que é um perfil falso criado no Facebook, em que a pessoa, esse perfil falso ofendia abertamente uma série de pessoas e foi notificada, o Facebook foi notificado e ele removeu o conteúdo somente após a decisão judicial, que é o que o Marco Civil, até junho, até maio deste ano, rezava, é o que constava lá. Então, como o Facebook não tem poder de remover, porque em teoria seria considerado uma censura, as partes que subiram o vídeo e quem se sentiu ofendido tinham que judicializar, conseguir uma decisão para o Facebook cumprir a remoção do conteúdo. Em grau de recurso, mesmo a lei naquela oportunidade não imputando à plataforma a obrigação de indenização, o segundo grau determinou que o Facebook pagasse a indenização para essa pessoa, porque tinha um entendimento que não é o que está escrito na lei, no artigo 19, dizendo que bastaria notificação para remoção do conteúdo. Então, o Facebook chegava e declarava que ele cumpriu o que estava determinado na legislação e que fez a remoção após o comando judicial, que é o que até hoje está na lei, mas o STF mudou a interpretação do que está lá na lei. Aquele tema 987 e esse 533 foram julgados juntos, agora, nos mesmos repetitivos que a gente chama. E esse daqui, pasmem, senhores, também é do Orkut. E esse julgado terminou agora em junho de 2025. Este daqui foi montado um grupo, aquelas comunidades dentro do Orkut, para humilhar uma professora, e ela acionou a justiça, requereu a exclusão da comunidade e o pagamento de indenização, e a plataforma também foi até o STF alegando que não cabia indenização porque cumpriu a ordem judicial. O que se discute aqui? É o artigo 19 do Marco Civil, a responsabilidade das plataformas e dos conteúdos de terceiros, não criados pela plataforma, o dever de responsabilidade da plataforma, considerando os direitos fundamentais da Constituição, princípio da dignidade humana, honra, direito à vida e etc. E depois de 10 anos, 11 anos, porque o Marco Civil foi promulgado em 2014, a gente teve uma parcial inconstitucionalidade, dizendo que o artigo não atende à proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Depois fiquem com essa pessoa humana em mente, que nós vamos precisar disso adiante. Então, eles relativizaram o artigo 19 e determinaram que, enquanto o Congresso não adequar, as plataformas podem ser responsabilizadas se depois de uma notificação extrajudicial eu disser que o Márcio, por exemplo, postou um negócio que me ofendeu ou que eu não gostei. Então, em alguns casos, por crimes e atos ilícitos, faz sentido, sim, e em outros não, como crimes contra a honra, só judicializando que vai ter a remoção. Ou seja, eles interpretaram a legislação em algumas tipicidades de gravidade de lei, de crimes, e falaram, essa para a direita vocês judicializam, essas para a esquerda vocês não vão judicializar. Então, crime contra a honra, difamação, injúria, tem que procurar o judiciário. O artigo 19 ele é válido para vazamento de reuniões e WhatsApp, ou seja,
tem que judicializar, e para anúncios que eles chamam de impulsionados, que são publicidade comprovada, né? Que são as inteligências, aqui tem inteligência artificial, robôs e etc. Só que eles afastam a plataforma se a plataforma conseguir comprovar que ela descobriu em tempo hábil e removeu esse conteúdo, impediu essa disseminação automaticamente. Então, como é que ficou o resultado? Crimes contra a honra tem que judicializar. Como tentativas, aqui a coisa volta um pouco do viés político, né? Que aqui eles falam de golpe de Estado, e a gente não tem uma tipificação clara sobre o que é um golpe de Estado. Só um minuto. A gente não tem uma tipificação clara sobre o que é uma abolição ao Estado democrático de direito, o restante ainda aqui me parece bastante claro. Estes daqui, basta a notificação para que obrigatoriamente tenha que ocorrer a remoção do conteúdo, crime contra a mulher, contra a criança, racismo, homofobia, incentivo ao suicídio ou mutilação. E quando eles falam aqui também em terrorismo, a dificuldade no direito aqui é dizer claramente o que são esses itens, porque no direito penal a gente não pode ter interpretação subjetiva, né? Bom, em relação a tudo isso que a gente colocou sobre responsabilidade dos provedores, etc., eu tenho alguns casos, até para deixar menos extenuante, já terminei de falar de Marco Civil, que é a nossa legislação mais relevante. Nós temos alguns casos sobre a questão de violação dos nossos direitos à privacidade, tudo aquilo que a gente veio reportando aqui atrás no Marco Civil, na legislação do Marco Civil, e também na LGPD, que eu não vou adentrar nesse caso, porque senão vai ficar bastante extenso. Vocês já entraram numa farmácia e ouviram de um balconista falando: se o senhor me der o seu CPF, o fabricante vai te dar 20% de desconto no medicamento, ou o senhor vai ter uma promoção, alguma coisa do tipo. O que a Drogasil fez com essas informações no ano de 2018? Ela pegou todas essas promoções, levantou o perfil de todas as drogas que vocês consumiram nas farmácias e venderam essas informações para os convênios médicos. Então, o que aconteceu? O convênio, ele consegue, pelo CPF, normalmente do chefe de família, da chefe de família, analisar um perfil do que aquela família tem. Ou seja, pelas drogas XYZ, sabe-se que ali tem problemas, alguns tipos de problemas, né? Então, em nome da troca dessas informações e falta de transparência nesses algoritmos, que a gente chama isso de um viés totalmente discriminatório, essas informações foram passadas, eu não sei se vocês lembram, mais ou menos nessa época, os convênios médicos adotaram a política de aumento de convênios por grupos e perfis semelhantes. Ou seja, você está inserido num grupo e este grupo pode ter o convênio mais caro do que o grupo B, porque ele é voltado a um perfil desde idade ou de outras informações que o convênio alega que não possui, mas houve provas a respeito disso, e inclusive o Ministério Público de Minas Gerais autuou em 8 milhões de reais a esse grupo farmacêutico, essa rede, né, farmacêutica, e diversas ações foram movimentadas
considerando a violação da LGPD, e houve uma obrigação de controle de dados sensíveis por base dessa rede. Então, a forma de operação, ela era, a gente chegava no balcão, fornecia um CPF, tinha desconto, saía sorridente, isso era quase uma Black Friday da metade do dobro, então a gente tinha um desconto daquilo que o fabricante, ele não vai deixar de receber 20% sobre o produto na base dele antes da farmácia, à toa, né? Então, havia uma simulação de marcação de preço, e aí a farmácia vinculava, como até hoje faz, a gente chega na farmácia e fala, o senhor tem convênio, me dá seu CPF. Ele não pede a carteirinha do seu convênio ou o nome do seu convênio, ela pede o seu CPF. Então, essas informações, elas são registradas e laboratórios, empresas de marketing, verificavam até comportamento de consumo para direcionar publicidade a respeito disso. Ou seja, o poder da manipulação dos dados, dos algoritmos, é algo inimaginável. Então, quais foram os fundamentos aí das demandas? Ausência de consentimento informado, ou seja, a gente não sabia para que era usado, violação de privacidade e dano moral presumido, que era o quê? O simples fato de você usar os meus dados para me manipular, para me ofertar produtos de vendas casadas ou mudar o preço do meu convênio, chegaram a gerações de mais de 50 mil reais. Bom, agora eu vou um pouquinho para responsabilidade civil causados pela IA. Opa, deixa eu voltar aqui. O que acontece? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente fala de um direito fundamental da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. E uma pessoa que tem direitos, ela tem que ter personalidade, capacidade de litigar, de receber esses direitos, e uma forma humana, que seria o nascimento com vida, que a gente chama. Fora isso, é só mera expectativa. Como analogia, eu indico a evolução da legislação em relação aos animais. Porque há pouco tempo atrás, os animais e um livro não tinham diferença. Eles são considerados para o direito civil coisas. Então, há tipos de ações que se movimentam que, quando você trata de um ser vivo humano, é um tipo de demanda. Quando você trata animal, a gente cuidava disso como coisa, como se fosse busca e apreensão de um carro. E isso vem mudando. Vem mudando em que sentido? Hoje animais têm direito? Se bobear, hoje animais chegam a ter mais direito do que a gente, em alguns casos. Então, por que a analogia? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de robô, a gente fala desta linha de atuação, esses seres não vivos, que não têm personalidade, que não têm consciência, que não têm, em princípio, dignidade, eles merecem ter direitos? Isso é um debate internacional. Mas, infelizmente não. Felizmente, não, eles não possuem direitos. Então, toda solução, em princípio, voltada a quem opera com a inteligência artificial, a reparação ela é voltada aos seus proprietários, mas a legislação, principalmente europeia, ela vem exigindo a vinculação de seguros conforme você vai fazendo a fabricação dos seus robôs, da sua inteligência artificial, dos seus carros e etc. Então, o setor de seguros vai acompanhar muito juntinho a parte de inteligência artificial. Quem tem direitos são seus criadores. Quem tem responsabilidade são seus criadores. Então, nós temos casos, que eu não vou me adentrar agora também, mas de uma inteligência artificial fazendo uma pintura. Tem um caso icônico que a pintura foi vendida a $480 mil,
e ela não tem absolutamente nenhuma validade em direito autoral, porque é um tema para depois, para uma outra oportunidade. O direito autoral tem que ter efetivamente a participação de um ser humano, de uma criatividade humana. Então, aquele cara comprou um quadro num leilão por 450 mil reais e quem tiver a imagem pode reproduzir exatamente o mesmo produto, que não vai ser considerado uma falsificação. Nós teremos agora, tem uma PL, um PL, que é um projeto, né, sobre o marco legal da inteligência artificial, que ele não prevê personalidade jurídica para a inteligência artificial. Existia uma grande discussão se ele seguiria essa linha ou não, mas não vai adentrar nesse sentido. Nós tivemos, eu não sei se vocês já assistiram, ou melhor, se vocês já assistiram aquele filme Eu, Robô, que tem até o Will Smith. O Parlamento Europeu, em 2017, criou uma resolução em que ele reproduz exatamente as 4 leis que se coloca no filme, que foi reproduzida por esse Isaac Asimov no livro Eu, Robô, que depois virou filme. Então, eu não sei se isso é não saber o que fazer, mas eles estão tentando criar os direitos de robôs, onde eles já criaram 4 leis em que o robô não pode ser desligado, ele deve obedecer às ordens humanas, exceto as que violarem contra ele mesmo. Ou seja, quem assistiu o próprio filme vai verificar, vai perceber que ou o parlamento está um pouco perdido, ou a gente está trazendo a ficção para a realidade. Bom, eu não sei se vocês ouviram aí sobre o Smart Sampa, que aqui vai tratar bastante de inteligência artificial em si. Esse é um projeto que envolveu a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública também, por óbvio, envolve o Estado. O objetivo é localizar pessoas desaparecidas e procurar pessoas foragidas, pessoas que não retornaram aos presídios. Então, a infraestrutura são de 40 mil câmeras instaladas nas ruas, câmeras públicas e privadas, que fazem reconhecimento facial, placas de veículos, e tem uma central de monitoramento constante ao vivo. Bom, o viés que foi vendido, ele é excelente. Nós já tivemos mais de 19 mil presos, recapturados e etc. Mas quando a gente falou lá no começo do Marco Civil e das legislações anteriores, a gente fala em liberdade, a gente fala em privacidade, a gente fala em uma série de pontos que nos deixam vulneráveis com as câmeras. E eu não estou aqui falando que eu sou o cara contra busca de presos, que a gente tem fragilidades no sistema. Então, a gente tem eu nunca autorizei ninguém me filmar na rua, principalmente uma empresa privada, captar isso e tornar isso um algoritmo que me reconhece em qualquer lugar, muito menos minha filha de 13 anos ou um idoso de 70 anos. Então, por que eu estou colocando isso? Porque são informações ligadas a informações de personalidade das pessoas, cujo esse banco de dados a gente não faz a menor ideia. Na verdade, a gente faz. Ele deveria estar seguro, deveria estar numa blockchain, mas a gente só tem notícias de vazamento de informações e uso indevido desse conteúdo. Aonde eu quero chegar? Esse algoritmo do Smart Sampa, ele traz o quê? Ele traz a sua localização, ele consegue dizer pela sua aparência a sua idade, se você é alto, baixo, cabelo, olhos, cor dos olhos,
indicação de altura, idade e etc. Então, a pergunta é, um vazamento de dados desse num viés negativo, ele é de altíssimo risco. E nunca houve qualquer pedido de autorização para que essas informações fossem abertas. Simplesmente o Estado faz uma licitação, coloca essas câmeras em frente aos condomínios, que os condomínios pagam, e esses indivíduos captam nossas informações o dia todo, com a ideia de trazer segurança, mas nem sempre isso acontece. Exemplo disso é a plataforma Cortex, que saiu um vazamento há alguns meses aí, que é uma plataforma criada para o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, não é do Estado, ela é nacional, ela é federal, que ela faz monitoramento de investigação criminal, ou seja, boletins de ocorrência, pessoas envolvidas, participantes, testemunhas, todos os dados sigilosos dos inquéritos sobem para esta plataforma. E foi denunciado pela Polícia Federal, inclusive, que houve vazamento dessas informações e com o envolvimento, inclusive, do PCC. Simplesmente a gente tornou a nossa segurança pública vulnerável. Inclusive, foi feito um aplicativo chamado iFind na Dark Web, que as vendas dessas informações de investigações eram transacionadas a preços baixíssimos, conforme a denúncia realizada. Então, você tem desde criminosos com acesso aos inquéritos sigilosos, como os policiais, promotores e etc., expostos com o envolvimento do crime organizado. Por que eu estou colocando isso? Porque ninguém vai segurar a inteligência artificial, nós sabemos disso. Mas a gente tem que lutar com todas as forças para que a gente consiga se manter de alguma forma seguro, porque a gente está sendo monitorado e rastreado o tempo todo. Outro exemplo, gov.br. Eu queria fazer um contraponto eu não sei se vocês tomaram conhecimento da Estônia. A Estônia é um país que é 100% digital, inclusive é possível que vocês tirem cidadania digital lá, para abrir empresas na Europa e etc. É uma ideia muito interessante e exemplo na Europa. Mas aqui no Brasil a gente tem o GovBR, aonde todas as nossas informações como cidadãos estão lá dentro. E a pergunta é assim, o Brasil ele é um país atípico, ele é um país continental. Não dá para você ter esse nível de exigência em Manaus, em Sergipe, no Maranhão. E a gente sabe que se a gente não tiver essas informações ou o acesso com biometria facial, você não tem o que concordar. Ou você é o cidadão que fornece a sua biometria para o Estado, ou você não acessa. Você não tem os serviços prestados, porque há vários serviços cujo acesso existe, mas ele é quase que impossível de você ter a prestação vinda. Então, são alguns, além de excesso de informações que fornece um poder muito alto na mão de poucos, uma manipulação incorreta dessas informações no GovBR, por exemplo, o indivíduo sabe todas as contas bancárias do meu relacionamento. E não é só ela, a gente está falando, a ideia é centralizar tudo isso. Então, a nossa preocupação aqui não é uma crítica à IA, porque o que ela faz é simplesmente incrível, tem infindáveis coisas positivas. Uma outra oportunidade a gente pode falar sobre jurimetria, que é incrível o trabalho da IA, mas o receio que poucos falam em nome do progresso da tecnologia é do perigo que a gente acaba colocando principalmente os que têm menos informação, que é a esmagadora maioria da população.
Então, eu agradeço, obrigado por vocês terem resistido até aqui. Acho que a ideia, eu sei que, desculpa se foi cansativa, é que tem muito conteúdo, e a ideia é que a gente reflita um pouco sobre essa situação. Obrigado. Rodrigo, não foi nada cansativo e foi uma aula que você nos deu apresentando uma situação, assim, principalmente nessa do GovBR, né? Que você, em alguns momentos, tem que até liberar para o seu contador. Quer dizer, você, por uma questão de contabilidade, você libera até a sua senha para o cara acessar. Quer dizer, uma coisa absurda, né? Exatamente. Mas parabéns, olha, a gente está no limite do tempo. Eu vou dizer para você, Rodrigo, não sei se... eu acho que cada um aqui tem uma série de perguntas. Então, eu vou deixar que cada um faça a sua pergunta aqui. Como você sabe, Rodrigo, o tempo, se o Google Meet for bem rigoroso, ele daqui a pouco derruba, mas eu acho que não, porque não apareceu o reloginho, tá? Mas é que a gente tem um compromisso, né? Mas, de todo modo, fica aí, gente. Ô, Valmir, até deixar aberto aí com o Rodrigo, né? Porque a gente ouviu atentamente aí, né, Rodrigo? São muitas coisas. Até não dá nem para discutir o caso. A gente queria fazer um bate-papo uma hora mesmo, né? Fazer uma apresentação com um bate-papo, né, Valmir? Porque, por exemplo, a Sucesso também, ela tem aí um objetivo de ajudar a definir questões que envolvam tecnologia, influenciar aí a sociedade no uso de tecnologia. Então, você trouxe muita questão aqui que a gente passa no dia a dia, que às vezes a gente mal reflete. Na farmácia não é 20% de desconto se você dá o CPF, às vezes é 90%. Então, assim, você se sente constrangido a fornecer os seus dados, né? E isso acontece diariamente. Então, vamos deixar aberto aqui uma possibilidade de a gente colocar alguns casos para discussão, né? E até para a gente orientar aqui, né, como que a Sucesso, né, pode se posicionar. Você falou, ó, o judiciário não tem dinâmica, as plataformas não têm conhecimento, não têm essa obrigação. Quem que poderia ter, né? A gente não tem. Pode ser criado aí algum tipo de instituto, algum órgão que possa assumir isso daí de uma forma pela própria sociedade civil, né, se organizando e criando um conhecimento, criando práticas que possam ser aplicadas. Então, a gente É o critério de governança. Então, a gente está num momento assim disruptivo. Tem que criar esses mecanismos, né? Então, é que nem você vai no cartório, o cara carimba que você é você, não é? Então, né, eu estou aqui colocando o pensamento, mas eu acho que, de repente, a sociedade precisa estar protegida, o governo não tem condição, não tem agilidade, a política não ajuda, né? Então, tem muita coisa para discutir aí. A gente podia deixar aberta essa porta, né, porque tem muito assunto, né? Eu acho que para cada tema aí você abriu uma hora, uma terça-feira de conversa, sabe? Uma terça-feira para a Gov, uma terça-feira para o caso da Drogasil, uma terça-feira para o Smart Sampa, porque, de fato, é muito bom a forma como foi vinculado, ou seja, ninguém vai negar a prisão ou a recaptura de um meliante. No entanto, eu ando ali pela Libero Badaró, São Bento, Sé, quer dizer, até quando isso não pode ser prejudicial, né? Sim, a ideia, só complementando, é pensar nos vulneráveis, né? Você pega, se a gente for seguir uma linha mais agressiva, se você pega a pedofilia infantil, isso vaza é um cardápio. Aonde andam, com quem andam, se andam sozinhas, como é que essas crianças estão, os idosos, que é aquele tio que sai às 4h30 todo dia e vai na mercearia do mesmo lugar, na mesma rua,
tudo isso é mapeável, a gente sabe que não é nada complexo, né? Então, fica vulnerável ou não? Se o nosso Ministério da Justiça teve vazamento no sistema de Secretaria de Segurança Pública, onde a gente confia, a governança tem que atuar, que não é o Estado, né? O Estado já demonstrou, os 2 julgados que mudaram a lei de 2014 são ações de 2008, 2010. É impossível o Estado, e é o judiciário mais caro do mundo, eu sou extremamente crítico. Então, a gente precisa que a governança, que são vocês, que são as entidades, as associações, compareçam nos que eles fazem congressos e etc., isso eu consigo até levantar, e participem com soluções, porque o Estado é impraticável, a gente não vê viabilidade, né? Rodrigo, na verdade, assim, concordando aí com o que o Márcio falou, na verdade, a gente tem aí uma diversidade muito grande, né, de aspectos a serem considerados, uma complexidade, tudo que diz respeito ao nosso sistema, né, judiciário, a gente é muito complexo, né? Mas eu vejo o seguinte, foi dito aí agora há pouco pelo Márcio, né, a questão, por exemplo, de proteção. Então, eu acho que é muito apropriado, né, para uma entidade como a Sucesso, muitas vezes se posicionar, primeiro se preparar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e depois se posicionar a respeito de alguns temas, como essa questão da proteção que o Márcio falou. Agora, a gente não pode esquecer sobre um fundamento aí que eu acho assim, essencial, que é a questão educacional. Sim. Então, né, foi falar de vários aspectos aí, mas a gente não abordou essa questão, e ela tem vários vieses, né? Por exemplo, a gente está falando aí de um contingente muito grande de idosos que não tem o domínio da tecnologia e se submete, e tem que se submeter a esse ambiente. No outro viés, na outra mão da história, eu vou até relembrar um fato aqui, em 1994, então a gente está falando de 30 anos, né? Eu participei de um projeto, né, que eu fui autor e tinha algumas autoridades envolvidas na época, né, e a gente precisava colocar matérias na imprensa. E eu lembro que a maior preocupação, porque é o seguinte, era um chip para identificar eletronicamente os veículos que ainda não está instalado, que ainda não está em uso no mercado, né? Mas já existe legislação para isso, e a grande preocupação dessas autoridades na época era exatamente o efeito Big Brother. Então, existia um trauma gigantesco, dizendo, pô, mas isso... aí você vai colocar um Big Brother dentro do veículo da pessoa, na vida da pessoa. Muito bem, 30 anos se passaram e hoje as próprias pessoas geram o seu Big Brother. Elas têm os perfis e elas expõem a sua vida, elas expõem, né, as questões familiares, as questões até de foro íntimo, né? As pessoas voluntariamente. Então, isso é uma questão comportamental que é difícil a legislação tratar de uma forma efetiva e bastante eficaz, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com todas essas variáveis. Mas eu acho que é muito oportuno a Sucesso atuar nessa questão, né, e evoluir no sentido de criar mecanismos, tanto do ponto de vista de proteção, como do ponto de vista educacional, para a gente poder enfrentar. E eu digo isso porque é o seguinte, você até mencionou aí, se não me engano, em relação ao artigo 18, que, por analogia, uma invasão é como se a pessoa, uma responsabilização é como se a pessoa pegasse uma carta do correio e responsabilizasse o correio pelo conteúdo da carta. A gente só não pode esquecer que uma carta é um instrumento de 1 para 1, né? Ela não tem a abrangência que uma plataforma ou uma rede social tem. Então, o que está envolvido aí é o impacto disso na sociedade ou para aquele grupo de pessoas. Então, isso ocorreu eu me lembro bem, quando a gente estava trazendo a internet para o Brasil nos anos 90, essa era a mesma preocupação. E o que a gente tem agora é um instrumento que potencializa por demais
né, a exposição de informações e o impacto dessas informações em termos globais, né, em termos de abrangência. Aí. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, o problema já existia. O que está surgindo agora é o agravamento dele sem a correspondente... sem os correspondentes mecanismos de controle ou de governança ou de proteção. De contingência. É mais isso que eu queria observar da leitura preliminar que eu fiz aqui. Não, perfeito. Só um ponto. Quando eu falei lá do artigo 18, que são as plataformas de conexão, é diferente das plataformas de aplicação que fala do artigo 19, que é onde teve toda essa alteração de julgamento e interpretação. Quando a gente falou do exemplo do correio, foi no artigo 18, que é o quê? Eu tenho uma plataforma que só libera a conexão para você utilizar. Eu sou só o provedor da conexão e não da aplicação. Esse indivíduo, ele não pode ser responsabilizado porque circula no meio dele alguma postagem que é inviável, porque ele não gerou a aplicação, ele só abriu a conexão. Tá? Perfeito. Rapidinho, Valmir, só para comentar, para não estourar muito tempo. Rodrigo, você é muito legal a apresentação. Obrigado. Muito interessante, tem muitos temas realmente para perguntar. Só queria comentar algumas coisas que você mesmo comentou, para mostrar que também, bom, pode ser que as plataformas estão começando a reagir um pouco em relação a isso também, talvez pelas pressões, talvez legislativas aí em vários países do mundo. Por exemplo, hoje você sobe uma foto de uma criança no Sora, que é a plataforma de imagem do ChatGPT, ou mesmo no Véu do Google, ele barra. Ele já disse que não pode porque está fora das políticas de privacidade da plataforma. Então, se você subir uma foto de uma criança, ele já vai dizer, não, essa imagem já não pode ser subida. Então, ele começa a ter na própria inteligência artificial mecanismos para identificar esses conteúdos que podem ser complicados dentro de certas legislações de certos países. E que talvez exista um certo senso comum de que não devam subir realmente, né? Perfeito. Por exemplo, se você sobe hoje um post no Instagram, direitos autorais. Se você tiver, o post não sobe. Então, tem várias coisas que eles estão fazendo que acho que, assim, começa a criar algumas barreiras para que também não é qualquer coisa que vai ser postada. Acho que está longe de ser ideal. Acho que tem muita porcaria na internet, mas eu acho que começa a ter um pouco de preocupação nesse sentido, porque realmente acho que até os usuários têm essa pressão que, não pode vazar, não pode aparecer esse tipo de conteúdo, né? E comentar também que acho que tem duas coisas, né? Uma coisa é a questão da privacidade de dados, outra coisa é a questão da IA. Desde que existe celular, nós somos monitorados. Sim. Celular diz onde você está. Eu tive as pessoas na minha relacionamento familiar que eram delegados de polícia. Eles falaram, cara, a primeira coisa que se busca em qualquer crime é mandar a notificação para a Claro e para a TIM para saber onde estava esse celular. Sim. Então, assim, hoje, você passa o cartão de crédito na máquina, ele sabe onde você estava, a hora que você estava, aqui que você... Então, assim, privacidade de dados existe com IA ou sem IA. Né? A IA está potencializando, como disse o Roberto, está potencializando o uso do dado. Antes era mais difícil, era mais complicado, mas hoje, né, de repente, qualquer um faz uma análise de dados usando alguma plataforma de IA. Então, acho que é o que você falou, acho que essa questão da legislação, de quem é responsável pelo dado, como é que se usa o dado... Essa centralização, né, é complexa, né? Inclusive os dados de governo, você comentou perfeito, a questão do GovBR, os dados, o que você faz, né? Para o meu pai, aposentado, ele faz prova de vida, então essa imagem vai para onde, sabe? Prova de vida para o WhatsApp. Outro dia aconteceu uma coisa até curiosa que eu falei para o meu pai, putz, eu só quero ajudar para processar o Tribunal de Justiça, porque meu pai recebeu um e-mail do Tribunal de Justiça, que é aposentado, e dizia, você tem que fazer confirma os seus dados para poder fazer agendar a sua prova de vida. Só que no e-mail, ó, você vê, quem mandou o e-mail do tribunal mandou todos os usuários daquele tribunal em cópia. E quando meu pai foi dar um reply to all, todo mundo recebeu a informação. E aí o pessoal falou, não, mas quem é o senhor que está mandando? Então eu falei, olha o erro de mandar um e-mail com dados dos usuários abertos. Sim. Coisa simples, mas assim, mostra que não está preparado, ou seja, vazou. Eu queria pegar esses e-mails e começar a mandar e-mail dizendo qual é a sua conta de banco que eu vou mandar aqui o seu dinheiro. Então, assim, uma coisa que não pode acontecer. E o tribunal não está nem preocupado. Então, acho que é o que você falou, governança, cara, é a base de toda essa questão para a questão de dados, e IA vai ter que entrar nessa regra também, porque é muita coisa.
Bom, Valmir, já falei aqui, já se passou 12 minutos da hora e a gente pode ficar aqui mais 5 horas com o doutor Rodrigo, que vai longe. Tá legal. Então fica aqui, Rodrigo, já o convite para você participar do grupo. Né? Se você quiser, vamos colocar o seu celular. Nós não fazemos muitas brincadeiras lá, não. Você vai acompanhar as nossas publicações diariamente, né? E os comunicados para as apresentações. E se você puder disponibilizar a sua apresentação, também é uma prática que a gente coloca dentro do grupo aqui, tá? E convidando você para, sabe, ter mais uma agenda aí para a gente explorar esses temas e sim, a gente, sem ser uma apresentação, mas sim como uma forma de bate-papo, de esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Sem dúvida. O que der para contribuir, eu agradeço. Acho que ficou realmente... Tem muita informação, é que a gente tem tanta coisa para transmitir que... Ótimo. A gente acaba disseminando mais do que deveria, né? Não, foi excelente. Mas eu agradeço bastante o espaço, a oportunidade, gostaria de participar, porque a IA, ela é objeto, voltada para o direito, é um objeto da pós que eu estou fazendo, e eu acho que pode contribuir com vocês em cima do que vocês operam, que é a prática, né? Com certeza. Excelente. Perfeito. Obrigado. Tá? Obrigado. Passamos aí 14 minutos. Acho que é a primeira vez que a gente avança tanto assim. Isso é Obrigado por... Viu, Rodrigo? Foi ótimo, porque todo mundo aqui, tá bom? É que o Google está ouvindo, Valmir. O Google está tomando nota. Olha o Google aqui, ó. Olha o Googlezinho lá. Olha a gente do Google tomando nota aqui, ó. Quem esses caras que estão falando de lei aqui? Amanhã vocês vão ter um bloqueio na tela aí, vocês vão ver. Esse tema dá para discutir uns 14 dias em vez de 14 minutos a mais. E 14 cerveja também, né? É melhor. Beleza, gente. Então, fiquem todos bem. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa semana e seguimos até a nossa próxima-feira. Um forte abraço a todos. Um abraço. Obrigado, um grande abraço. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos. A todos.